Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Arena à Tarde. Nessa seção a gente tanto destaca canais do Grupo à Tarde, como também as interações do público com esses canais. Nos nossos últimos episódios, com a Arena, a gente está fazendo um pouco diferente. A gente está escolhendo um canal, uma produção, um evento feito pelo À Tarde e falando um pouco sobre ele. E hoje, o escolhido foi nada mais, nada menos que o À Tarde Memória, feito por quem? Por mim. A coluna Tarde Memória, na verdade, ela deu origem, a esses projetos do Grupo à Tarde na área de memória social. Então, a coluna Tarde Memória, começou a ser publicada a partir de outubro de 2020 e a ideia dela é a seguinte: a partir de reportagens, fotografias, peças, por exemplo, teve uma edição sobre o clichê, quer dizer, na verdade é uma peça que pertence ao acervo do Grupo à Tarde, do SEDOC à Tarde. Então, a ideia é a gente mostrar a partir desses conteúdos, o quanto a memória é extremamente atual. Não é o que eu tenho aprendido, talvez, nessa trajetória aí com a coluna Tarde Memória, já era um tema que eu vinha mais ou menos, entrando por ele ali desde a minha pesquisa para a tese, tanto da tese de doutorado e antes na dissertação de mestrado, embora não com essa, digamos assim, a memória de forma, digamos ali, de pano de fundo, porque eu trabalhei duas vezes com o acervo do SEDOC à Tarde. Mas a ideia na tese eu discuti um pouco mais essa questão da memória, e como a memória é tratada no jornalismo, especificamente do jornalismo digital. Então, essa ideia da memória, como ela continua completamente atual, principalmente essa que se faz no jornalismo. Sim. O jornalismo, ele lida com o cotidiano. Então, a gente dá muita importância ao macro, ao fato grande, Ninguém aqui vai esquecer, por exemplo, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ou quando foi que a pandemia de coronavírus entrou nas nossas agendas, a gente não vai esquecer. Mas olha só, se a gente for pensar fatos que os jornais estavam registrando ali dia a dia, já davam medida que o mundo ia entrar em duas situações traumáticas. Quando a gente faz esse trabalho de recuar e de ver o micro cotidiano, a gente vai percebendo como o jornalismo tem essa peculiaridade de registrar o dia a dia e, claro, contar a história que leva ao fato. E eu acho que é isso que torna a coluna bem interessante, porque traz coisas que muitas vezes as pessoas não sabiam que aconteceu ou como aconteceu, Isso. Isso aqui, para chegar aqui, aconteceu muita coisa. E eu acho isso interessante porque traz muito disso nas matérias. Sim, essa é uma rememória de tudo que já viveu, Sim, e outra coisa também, a gente às vezes pensa, que temas que estão na agenda agora, eles entraram há pouco tempo. Então, por exemplo, foi assim um choque para mim. No sentido de, isso está aqui. Nessa mesma edição, é uma edição de 1930, nessa mesma edição tem a primeira, pelo menos em À Tarde, a primeira referência de À Tarde sobre o presente para Iemanjá no Rio Vermelho. É a primeira, À Tarde falando do presente, Não é que o presente começou ali, é a referência de À Tarde. É uma reportagem bem informativa, mas com alguns problemas, mas que dá a dimensão de como esta festa era secundária naquele contexto festivo do Rio Vermelho. O Rio Vermelho cheio de festa, com um bando anunciador, que era a grande estrela, e o presente dos pescadores aparece pela primeira vez ali. E eu olhei para aquela página dezenas de vezes durante a pesquisa para a tese, ver como é, às vezes, o nosso olhar condicionado. Aí, de repente, eu vou lá, já alguns anos depois da defesa da tese, já no processo de fazer a coluna Tarde de Memória, e foi exatamente quando eu fui pesquisar material para contar a história do culto à Mãe d'Água, que é algo relacionado a Iemanjá, mas que, por exemplo, nos registros do jornal, é muito anterior ao registro do presente, claro, e ainda fala do culto à Mãe d'Água em Monte Serra, que era um lugar por excelência do culto à Mãe d'Água. Lá em Monte Serra, uma pedra que o pessoal também chamava assim de Pedra da Sereia, era uma pedra do culto à Mãe d'Água. Jorge Amado recupera um pouco dessa história no romance dele, Mar Morto. Então, quando eu estou pesquisando, que eu olho, tem lá uma foto e uma história de uma transgênero em Itabuna. 1930. E tem um clichê, quer dizer, a foto da pessoa, E a pessoa é realmente uma transgênero. E toda a polêmica e toda a confusão que essa aparição provocou naquela comunidade, como isso foi parar na polícia. E quando eu fui
fazer a atualização desse conteúdo, né, entrevistando pessoas, por exemplo, como Paulette Furacão. Ela diz, olha, as mesmas questões de preconceito, né, das violências que a gente sente, estão aí. Né? Ou seja, 2000, né, no século XXI, nós estamos sofrendo as mesmas violências lá de 1930. Né? Mas o interessante é isso, como o jornal traz essa informação. Olha, um problema, né, um debate que está extremamente atual lá em 1930. Né, e estava presente. Então, é isso. E a coluna, ela, embora ela tenha, né, um espaço, né, ela tem esse olhar também para o Jornal à Tarde, afinal de contas, o Jornal à Tarde é o canal mais antigo do Grupo à Tarde, mas ela é uma coluna multimídia. Então, ela tem sessões no Jornal à Tarde aos sábados, mas em À Tarde FM, que é outra plataforma, às sextas-feiras, e também ela tem uma versão para o Portal à Tarde. E claro, está nas mídias sociais, né? Sim. Mas para cada canal ela tem uma linguagem diferente, né? Então tem sido um desafio fazer, mas é muito interessante. Então, pessoal, é isso. E vocês podem conferir, inclusive no portal tem a memória de todas as edições da coluna desde outubro de 2020, como em À Tarde FM, que a gente destacou aqui, né? Numa edição anterior do REC, tem um podcast de todas as edições. Um resumo, né? Não, tem um podcast mesmo, né? Que são áudios, então os áudios estão todos lá. Sim, sim. Né, no portal da Tarde FM. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre é assim. Informação qualificada, fiquem ligados, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.